Os essênios também eram um grupo que eles entendiam o seguinte: eles falavam sobre respeitar a sabedoria, ou seja, a Ruach HaKodesh, como a mais verdadeira. E eles a chamam de mãe. Eles não a chamavam de deusa, mas mãe terrena, não como uma espécie de deusa celestial. Eles trabalham e eles gostavam de falar sobre os anjos e do Pai Celestial. Os anjos do poder, o amor e etc. E os anjos da mãe terrena. Entendiam que os corpos celestes, como o sol, a água e os elementos, água, ar, terra, vida, e etc., faziam parte daquilo que os hebreus seguiam. Olha que interessante. Então, eles entendiam sobre essa questão. Os evangelhos essênios falam dos seres de luz comungando com o Pai Celestial e essa mãe terrena, por meio da comunhão com seus anjos. Eles chamam de mãe terrena porque eles conectavam a Ruach HaKodesh com a parte terra, espírito. Por isso que os povos antigos são cheios de falar desse negócio de mãe Gaia. De onde os caras tiraram essa ideia? Porque o Espírito Santo vem e germina neste mundo. Né? Interessante, né? Inclusive, a palavra, por exemplo, quando tem a parábola do joio e do trigo, que Jesus está falando, e ele fala de uma semente que é plantada na terra, a questão do termo ali, terra, né? O campo, a palavra campo tem a ver com shader, em aramaico, que tem a ver com seios. Interessante. Então eles entendiam que a terra ela tem sempre esse símbolo feminino. E aquela semente plantada que o inimigo plantou, etc., eles sabiam que tinha a ver com Eva e que Satanás plantou uma semente em Eva, o joio e o trigo, por isso que Cristo ele revela coisas da fundação do mundo. Né? Mas a galera, ela acaba o quê? Negando toda essa questão. Né? Então, eles entendiam, da mesma maneira que eu falo para vocês, os nazarenos e os essênios, que eram os mais próximos, que seguiam a Jesus, a João, os discípulos, etc., entendiam que a Ruach HaKodesh, ela é essa figura feminina. Lembrando, pessoal, que lá no Gênesis 1, quando nós vemos que fala aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí fala assim, e a terra tornou-se em caos, que eu já falei para vocês que a tradução correta é tornou-se, de repente ela virou um caos. Né? E eu vou até fazer aqui a leitura rapidamente, só para vocês entenderem, Gênesis 1. E aí diz assim, e a terra tornou-se em caos e vazio. E havia trevas sobre a face do abismo, e a Ruach HaKodesh de Deus, de Elohim, a Ruach de Elohim, se movia sobre a face das águas. É muito interessante que esse se movia, nidificava, né? Vocês já sabem que é uma ave fêmea que nidifica, né? Cuidava de seu ninho, né? Por quê? Porque agora a Ruach HaKodesh está com o Pai. É ela que começa a gerar seus filhos através de um tipo de águas que tinham virado caos, mas agora ela começa a organizar isso, tá? E Deus, através do Espírito Santo, nós estamos em o que eu comentei com vocês? Como uma espécie de líquido amniótico macro do Espírito Santo, do ventre do Espírito Santo, como mãe. Por isso que nós nascemos da água e do Espírito. Que eu acho que é a conexão que eu entendo que é a mais, assim, interessante e profunda, tá? Que as pessoas elas deveriam compreender. Por isso que eu vou fazer aqui a leitura para vocês de João 3. Compreendendo todas essas questões, tá? A gente consegue entender quando Jesus está falando com Nicodemos como mestre, e a questão de água, espírito, batismo. Batismo, agora que vocês já sabem que significa conversão, iniciação. Aí você entende a visão hebraica, tá? No hebraico original, todas as questões, tudo em harmonia. Vamos ler agora então João 3, com a visão dos hebreus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, Jesus já está falando aqui, nascer de novo. Quando nós nascemos aqui, gente, da nossa mãe, e quando, lembra que eu comentei no início da live, quando os hebreus já falavam de nascimento, a própria palavra nascer, útero, já tem a ver com mãe. Né?
Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Ele sabia que não existia reencarnação, não existe. Tá? Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água. Agora que a gente já entendeu tudo dessa live aqui. Ou seja, nascer do líquido amniótico. Da mãe, né? De como nós nascemos da água, gente? De uma mãe, né? E ele estava falando em aramaico, em hebraico com ele. Até acho que nem aramaico ele estava falando com ele. Como ele era um mestre, ele sabia hebraico, então acho que ele já estava falando em hebraico mesmo com ele. Não nascer da água, que é o portal. Lembra que a gente viu tudo o significado dessas palavras. Nicodemos é um mestre, tá? E da Ruach, mãe celestial. O que nasce da carne é carne. Porque qual é a questão? Existem seres que nascem aqui e que eles nem são do Espírito de Deus. Lembra que eu falo sobre a semente da serpente? Como Nicodemos ele era um mestre, Jesus não precisava ficar avisando tudo, ele só estava dando as conexões para ele. Mas o que nasce da Ruach é Espírito. É Ruach de Deus. Ou seja, aquele que nasce do Espírito Santo, da Mãe Celestial, é porque o Espírito dele já vem do Pai, não do diabo, do Pai. Não do diabo como pai, que tem os nefilim, os caídos. Né? Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Ou seja, você nasceu de uma mãe e agora vai ter que nascer da outra mãe. Por isso que ele está falando isso. E aí ele diz, o vento sopra onde quer. Essa tradução, que eu acho sempre fraca, porque como ele está falando em hebraico, a tradução seria, a ruach acende vida onde quer. Acende, porque sopra. Porque o verbo soprar no hebraico também significa acender. Lembra que fala que Elohim soprou a ruach em Adão ali? Significa que ele acendeu o espírito de Adão. O espírito que já existia de Adão, ele coloca dentro de um corpo e acende. Então, Jesus está falando assim, a Ruach HaKodesh, ela acende aonde ela vê que quer. Você o escuta, mas você não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontecem com todos os nascidos da Ruach. Ou seja, ela que sabe onde eles estão. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Aqui Jesus está falando de todas as coisas que ele já deu testemunho e falou, inclusive disso aí que ele está falando, olha, está mostrando o nascimento de mãe e da mãe espiritual. E ele está, o Nicodemos está ainda meio viajando. Eu lhes falei de coisas terrenas, ou seja, nascimento daqui. Né? E vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais, ou seja, da mãe celestial? E aí Jesus, ele deixa bem claro, né? Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? E aí ele vai continuando a falar várias questões. Fala sobre o mundo temporal, sobre ser o filho unigênito. Lembrando que o unigênito não é único, mas único com um tipo de promessa, único gerado com um tipo de missão e promessa. A promessa dele é única.